Olha, em operação de emergência para socorrer municípios baianos afetados pelas fortes chuvas, o governo do estado acionou no fim do mês de janeiro equipes das diversas áreas envolvidas para atuar em loco. Os reparos foram feitos em estradas, bem como a entrega de alimentos, água potável, medicamentos, ambulâncias também. Recentemente, pelo menos 14 municípios baianos decretaram situação de emergência. Sobre as ações para possíveis próximas chuvas no estado, a gente conversa agora com o Superintendente de Proteção e Defesa Civil do estado da Bahia, Heber Santana, conosco aqui no Issa Bahia. É um prazer. Seja bem-vindo. Bom dia, Heber. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia a toda a equipe aqui presente. É sempre uma alegria poder estar conversando com vocês, em especial aqui na tarde. Considerando essas recentes operações de emergência para socorrer municípios afetados pelas fortes chuvas na Bahia, Heber, como que a Defesa Civil aqui do estado está se preparando para lidar com possíveis eventos climáticos futuros e garantir uma resposta eficaz? A gente tem passado por um momento bem desafiador de mudanças climáticas, e isso tem trazido resultados imediatos e perceptíveis. O ano de 2023 foi recorde no Brasil de desastres. Isso tem feito com que a gente possa aplicar, cada vez com mais atenção, os conceitos da cultura de proteção e defesa civil e da gestão também, onde a gente destaca a gestão de risco, que são as ações de prevenção, e as gestões de desastre, ou seja, aquilo que ocorre depois. Ter uma perspectiva de uma preparação, um plano de contingência, um trabalho que permita que cada um saiba o que fazer no momento de um desastre é fundamental, e é isso que a gente tem trabalhado muito sob a orientação do governador Jerônimo Rodrigues, no governo, para que essas ações sejam como deve ser de fato, transversalizada. Isso tem nos permitido dar respostas imediatas, rápidas, e também apontar caminhos de melhor estruturação, especialmente dos municípios, para que eles também estejam melhor preparados para situações adversas. Com essa situação de emergência em pelo menos 14 municípios baianos, quais são as principais ações, as ações imediatas que o governo acaba implementando para exatamente atender as necessidades da população afetada, Heber? Hoje a gente tem, na verdade, Jefferson, até um número maior, São 27 municípios com decreto de situação de emergência por conta das chuvas. 14 foram mais recentemente agora. Isso, e mais 193 municípios com decreto de situação de emergência por conta da seca e da estiagem. A gente vê a complexidade que é tratar essa situação no nosso estado, que é o tamanho de um país, Quando a gente passa por um desastre, especialmente um desastre abrupto, como são as chuvas, enchentes, alagamentos, a primeira resposta que a gente procura dar é justamente a atuação sempre exemplar do Corpo de Bombeiros. O Coronel Marquezine, um trabalho excepcional no salvamento, no resgate. A preservação de vidas é o principal ponto que nós temos de atuação nesse primeiro momento. Logo em seguida, um trabalho também muito forte de ajuda humanitária. As pessoas perdem a sua história, perdem seus bens, documentos, e passam a estar numa situação de maior vulnerabilidade. Então a gente precisa realmente chegar próximo a essas pessoas, como você lembrou aqui, Jefferson, com a cesta básica, com a água mineral, com o colchão, com o cobertor, com equipamentos, materiais de limpeza, para que essas pessoas possam adentrar novamente as suas casas, fazendo uma limpeza para evitar contágio por doenças. Essa fase da ajuda humanitária é essencial. Também buscar o restabelecimento. A gente teve muitos casos aqui no estado, no Oeste, onde a gente foi visitar, o governador foi acompanhar as cidades ali de Vanderlei, Cotegipe, Muquene, São Francisco, muitas estradas, sinais que foram afetadas por conta das chuvas, e comunidades inteiras ficaram isoladas. Pois inclusive quando a gente fala que o governo está entregando alimentos, água potável, medicamentos, ambulâncias, fica parecendo, poxa, está tudo chegando ao destino certo, mas existe esse desafio de logística, Existe. Como é que se resolve isso, ainda mais tendo estradas também interditadas, essa dificuldade toda de chegar aos locais mais afetados? Por isso que esse trabalho é um trabalho transversalizado. A equipe da CEINFRA, da CEDU, da CONDER também vai a campo buscar fazer esse restabelecimento. Não é ainda a fase da reconstrução, da recuperação, mas é abrir esses caminhos para que essa estrutura possa chegar. No primeiro momento, se ainda tiver dificuldade, a gente conta, por exemplo, com a equipe do GRAE,
que faz um apoio aéreo, fazendo com que esses alimentos possam chegar a pessoas que necessitam de atenção médica, grávidas, pessoas que fazem tratamentos contínuos, possam vir para o local que dê melhores condições de poder dar continuidade a esse tratamento. Mas o restabelecimento é fundamental e isso ocorreu. Passagens molhadas, recuperação das vias vicinais, para que as pessoas possam ter esse acesso, esse direito, né, de ir e vir. E no segundo momento, o governo já tem preparado isso, e será apresentado com mais força ainda pelo governador, mas ele já tem feito, inclusive nas visitas que ele tem feito às comunidades, dado ordem de serviço, lançados projetos para reconstrução, né? O conceito de reconstrução, de recuperação no Defesa Civil é você fazer mais forte, para que possa, inclusive, suportar essas adversidades que possam vir no caminho e obras estruturantes que possam preparar melhor as cidades para esses desafios, para que essas situações não venham a se repetir. A cultura de proteção e defesa civil no nosso país, ela é nova. A lei é de 2012, para a gente ter ideia. No nosso país, as pessoas sempre se acostumaram a dizer que somos abençoados, não temos problemas. E mesmo em países que têm uma cultura de proteção e defesa civil muito forte, Japão, Estados Unidos, os desastres não são impedidos, a gente se prepara melhor para eles. Mas, infelizmente, existe um aspecto da natureza que a gente não consegue controlar totalmente. A gente tem que fazer a parte humana, ter os cuidados necessários. É complexo porque muitas vezes envolvem as questões sociais. Uma comunidade ribeirinha que vive da sua localização e ali do rio, da pesca, você não vai simplesmente tirar aquela comunidade da área de risco. É complicado fazer isso. Claro. Mas preparar melhor essas comunidades, tornar as cidades mais resilientes é fundamental. Heber, Ernesto Marques está acompanhando o nosso papo e quer fazer uma pergunta para você também. Bom dia, Heber. Bom dia. Você falou agora há pouco que é difícil, às vezes, lidar com situações, porque tem os eventos, e agora chamados eventos climáticos extremos, né, que trazem uma dificuldade adicional. Agora, a força da natureza a gente não tem como conter, né, embora muito do que está acontecendo seja a repercussão da ação humana. Mas e as estruturas que são feitas, são construídas e que têm que ser conservadas? Estou te perguntando especificamente porque recebi aqui uma notícia da Agência Sertão, do nosso colega Tiago Marques, lá de Guanambi, e eu estou vendo aqui a barragem do Poço Magro já sangrando, e há um temor, principalmente depois daqueles episódios de Minas Gerais. Aqui na Bahia, infelizmente, a gente não aconteceu, mas eu queria te perguntar objetivamente, qual é a condição de segurança das barragens, até para a gente evitar a difusão de notícias falsas, como chegou a acontecer naquela última grande chuva que teve aqui, gente criminosa espalhando pânico à toa. Então eu queria te perguntar qual é a condição das nossas barragens, tem alguma que está inspirando mais cuidado, ou as barragens no território baiano são seguras e não há razão para a gente se preocupar? Ernesto, a gente tem aí duas situações. As barragens que estão devidamente cadastradas e devem ser acompanhadas especialmente pelo INEMA, inclusive com cada uma delas tendo o seu plano de ação emergencial cadastrado e apresentado ao INEMA para que ele seja validado e constantemente testado, inclusive, essas barragens, sem dúvidas, oferecem um nível de segurança muito maior. Existem treinamentos, situações que são colocadas constantemente para preparar tanto as pessoas que trabalham nas barragens como as comunidades vizinhas, se preparando para um evento adverso que porventura venha a acontecer. A gente tem no nosso estado, claro que a gente trata aqui de barragens de menor porte, mas uma quantidade grande de barragens que não são cadastradas, que não são fiscalizadas. Esse é um trabalho conjunto. Algumas que são privadas, né? Isso, exatamente, exatamente. Então, esse é um trabalho, assim, um esforço que a gente precisa fazer muito grande, coletivo. Falei há pouco da dificuldade que a gente tem de ter um estado tão grande como a Bahia, e oferece para a gente essa necessidade de um trabalho conjunto, seja do poder público, mas também, como você bem lembrou, muitas vezes isso parte de iniciativas privadas, do cidadão, das pessoas participando disso efetivamente, para que essas estruturas não venham oferecer risco à população. Porque você está se deparando com as duas situações que você falou no início da entrevista. Uma parte do estado ainda sofre com a estiagem, mas esse volume de chuva que chega agora preocupa de todo modo, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem efeitos aí do El Niño, que fizeram um aquecimento muito grande, né? Tivemos recordes em cima de recordes de temperaturas elevadas,
Isso fez com que a seca no nosso estado fosse prolongada. O período anterior, com menos chuvas, menos capacidade da população armazenar água, o período de seca mais intensa e prolongado, como acabei de dizer, isso causou realmente problemas sérios. E a seca é um desastre um tanto quanto silencioso, se é que a gente pode dizer assim, diferente de uma chuva que cai e chama a atenção de todos nós logo no primeiro momento. A seca ela vai se desenvolvendo com o tempo e fazendo com que os efeitos dela sejam sentidos severamente, mas que muitas vezes não nos chama tanto a atenção da sociedade como ocorre um desastre abrupto. Mas são situações tão graves quanto, se a gente for pensar, a gente tem algo em torno de 150 mil pessoas atingidas pelas chuvas no estado, pessoas afetadas, e quando a gente fala da seca, a gente está falando de mais de 2 milhões de pessoas que são afetadas nessa estimativa. Então, os prejuízos realmente são muito grandes e a gente precisa, repito, como estado, estar se preparando cada vez melhor. Em relação à seca, o governador também tem atuado nessa direção, seja na distribuição de água através de carros-pipas, alimentação animal, reservatórios para poder justamente fazer a reserva da água, limpeza de aguadas, enfim, uma série de investimentos também que têm sido feitos e serão feitos investimentos, especialmente agora também com a questão do novo PAC, também estruturantes, buscando dar essa condição, principalmente porque quando a gente fala de seca, a gente está falando principalmente dos distritos, da zona rural dos municípios, né? Que, repito, não é uma desculpa, mas é uma realidade. Um estado é muito grande, você tem municípios desses que da sede para o distrito são mais de 100 quilômetros, alguns bem mais do que 100 quilômetros. Isso dificulta obras estruturantes que acabam sendo muito complexas de serem realizadas, mas ainda assim há uma atenção muito forte do governador Jerônimo Rodrigues para que essa solução definitiva possa chegar ao povo. E é uma ajuda que chega em boa hora para amenizar o sofrimento de tanta gente. Você citou aí os números, milhares de pessoas sofrendo, seja por causa da chuva, seja por causa da seca. Heber Santana, que é superintendente de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia, muito obrigado pelas informações. Bom dia e até uma próxima para você. Jefferson Ernesto, eu que agradeço a toda a equipe da tarde, sempre à disposição, né, que for necessário a gente vem contribuir aqui. Um grande abraço. Abraço. 8h48 agora.